que a maior maravilha que tem é eu hoje poder dizer para essa mãe querida que está presente aqui em nosso meio: eis aqui o escravo do Senhor. Eu me chamo Albertov, né? Mas só que todo mundo me conhece mais por Alberto, escravo de Maria, hoje consagrado, Alberto Maria. Mas só que durante um tempo da minha vida, se eu entrasse aqui nesse encontro, eu ia chamar todo mundo de herege. Se eu entrasse aqui dentro e olhasse para quem tivesse com essas correntes no braço, eu ia falar: tira essas correntes de Satanás. Mas só que hoje eu tenho uma aqui, ó. A corrente de escravo da Santíssima Virgem Maria, de escravo de Jesus por Maria. Me sinto feliz, me sinto honrado de hoje servir a tão nobre rainha. Me sinto feliz, me sinto honrado de hoje poder estar aqui pregando para vocês, mas não como um pregador qualquer, e sim como um escravo da Santíssima Virgem Maria. Eu nasci em lar católico. Fui batizado, meus pais ainda eram católicos quando eu nasci. Só que 2 anos depois do meu nascimento, meus pais se tornaram protestantes. Hoje eu estou com 42 anos. Só que eu não fui criado por meus pais. Devido a problemas de saúde, meus pais morarem no interior, eu fui mandado para a casa de meus avós, que até o dia em que Deus os chamaram, né, para a eternidade, eles morreram fiéis à Igreja Católica Apostólica Romana. Eu me lembro aqui da minha infância, vou falar um pouquinho rapidamente, já da minha infância, quando eu tinha ali por meus 5, 6 anos de idade, 7 anos, no interior, aqui em Rianápolis, Goiás. O padre ia só uma vez lá para celebrar a Santa Missa, mas meus avós cuidaram de me educar dentro da Igreja Católica, me colocaram para fazer a primeira Eucaristia. Eu me lembro da minha avó no pé do rádio, sintonizado na Rádio Aparecida, naquela época em que a Rádio Aparecida ainda era uma rádio que passava os programas que até hoje eu me lembro: a consagração a Nossa Senhora todos os dias 3 horas, a oração do Ângelus, até com um padre que hoje eu já o considero um santo, o padre Vitor Coelho de Almeida. Acho que o Anderson já ouviu falar dele. Então eu me lembro dele ali falando. Eu ia para a missa, mas só que no ano de 1992 eu me mudei aqui para o setor Pessul, Ceilândia. Me aproximei de meus pais, e eu falo isso aos jovens que estão aqui. Passo isso para todos vocês jovens, e para vocês passarem para quem vocês conversar. Quando eu cheguei na minha adolescência, ao lado dos meus pais, eu joguei fora tudo aquilo que meus avós me ensinaram. Cheguei até a ser crismado. Joguei tudo fora. Eu ia para a igreja, ia lá para o fundo da igreja para namorar, para conversar. Aí foi acontecendo aquele esfriamento. Eu ia para a casa dos meus pais, e nisso, eu dentro de mim achava que eu acreditava em alguma coisa da igreja, já não acreditava mais. Se falasse de Nossa Senhora para mim, eu achava que era uma mulher qualquer. Então, com o passar do tempo, nos meus 16, 17 anos, abandonei de vez a Igreja Católica e me tornei protestante. Para a alegria do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos, para a tristeza dos meus avós e para a tristeza de Nossa Senhora. Porque quem acha que o coração de Jesus, que o coração de Maria não chora de dor quando um ou uma das suas ovelhas deixa o rebanho da Igreja Católica, vai ver o que aconteceu comigo na hora que eu chegar mais à frente no meu testemunho. Deixei ali, passei a ser protestante, fiquei 6 anos na Igreja Batista Renovada, Igreja Pentecostal. Aí saí, fui para o mundão, porque o protestantismo é um vazio, o protestantismo não enche ninguém.
porque ali falta aquele que enche. Jesus Cristo, vivo, presente na Eucaristia. Porque ali falta você comungar do corpo e do sangue de Jesus, que lá não tem, porque a Santa Ceia lá é feita com pão de padaria, com suco de uva. E quando a gente vai estudar para ser pastor, nós somos doutrinados a dizer: nós não acreditamos no milagre da transubstanciação, aqui é apenas uma representação. Se é representação, então é teatro? Jesus mandou fazer teatro? Não. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus falou o quê? Isto é o meu corpo e o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Jesus não mandou representar, não. Jesus não disse lá para os discípulos: olha, Pedro, João, Tiago, vocês todos vão, só representa, tá? Avisa todo mundo, explica: olha, nós aqui estamos só representando. Não, primeiro ele falou. Eu admiro o Anderson gravar versículo bíblico, mas eu não gravo. Gravo as passagens, é até engraçado. Eu gravo as passagens, mas os versículos não. Tem passagens lá em que Jesus Cristo disse que ele daria da carne dele, do sangue dele, para comer e para beber. Deixou todo mundo escandalizado. E ali na Eucaristia, ao consagrar o pão e o vinho, quais as palavras que ele usou quando ele pegou o pão e partiu? Isto é o meu corpo, tomai e comei. Depois ele fala: fazei isto em memória de mim. Fazei, não representai. E ele não falou: este pão representa o meu corpo. Da mesma forma com o vinho: este é o meu sangue, tomai e bebei. Ele não falou: este cálice de vinho representa o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Ele não falou: representar isto em memória de mim. Então, dentro do protestantismo você fica vazio. Porque você não tem o alimento da alma, você não alimenta a sua alma, e o que acontece? Ela vai definhando, ela vai se acabando, aí você começa a se encher de toda podridão, e foi o que aconteceu comigo em 4 anos da minha vida. Ainda tentei voltar para o catolicismo, já não consegui mais, cheguei a experimentar maconha, cocaína, mas só. E chegou uma época que eu tomei uma decisão e falei: vou procurar uma religião. Como eu já não tinha conseguido nada no catolicismo, já era 1992, já estava casado. Minha esposa, conheci ela dentro de grupo de jovem, tirei ela, trouxe ela para o protestantismo. Aí eu peguei, fui para as Assembleias de Deus, tomei uma decisão firme e ali me batizei. E passei a seguir. Fui seguindo, e aí sim eu me tornei aquele evangélico que conhecia tudo da igreja católica. Conhecia tudo para poder chegar e poder bater, para poder chegar e falar mal. Chegava na casa de qualquer pessoa que era católica e começava a dizer: olha, cansei de desfiar o terço e não alcancei graça nenhuma. Mentira, que eu nunca tinha rezado o terço. Eu sentava lá e ia. Quem falou? Mas é a pura verdade. Eu não passava dessa palavra que falaram aqui. Chegava e dizia que eu ia para a missa, que cansava de ouvir o padre falar abobrinha, falava que o padre estava lá na frente, ali pregando, falando, mas só que o padre tinha mulher por trás, e tudo que eu podia arrumar de difamação eu arrumava. Não tinha medo de falar, não. Lá em Santo Antônio do Descoberto mesmo, eu cheguei aí na porta da igreja matriz lá de Santo Antônio na época, ali por volta de 97, 1998, por aí assim, para poder tirar as pessoas de dentro da igreja. E levei carreira de católico, sabia? Teve católico que quis me pegar lá de taca, porque por incrível que pareça, tem católicos fiéis. Tem católicos que sabem ser fiel. Tem católicos que sabem dizer:
Eu não sou católico de nome, eu sou católico apostólico romano. Quantas vezes eu fui ali na frente daquela igreja? Quantas vezes eu entrava dentro das casas, e eu até ontem comentava aqui com algumas pessoas. Fiquei aqui ontem, aqui, caladinho, tranquilo. Notei que ontem o Pablo não quis nem dizer que eu estava aqui. Uma surpresinha, né? Então, o que acontecia? Eu chegava numa pessoa que era católico, e quando eu conseguia levar ela para a igreja protestante, eu falava: olha, agora me pega todas as suas imagens, terço, livro de oração, tudo, leva lá para a igreja na hora que você for. Quando ele ia lá para aceitar a Jesus, eu já estava com a bacia lá cheia de álcool. Agora coloca todo o livro, o terço, coloca tudo aqui dentro que vamos pôr fogo. Queimava tudo, e pegava as imagens, quebrava tudinho no chão lá na frente e falava: olha aí, ó, a idolatria sendo queimada, é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes fiz isso. Mas só que teve um livro que eu não consegui quebrar, nem queimar. Teve uma vez que uma mulher chegou para mim, lá na porta da minha casa, um livrinho azul pequenininho, e ela estava toda cheia de dúvida. Ela veio para mim com esse livro, Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria. Ela chegou com esse livro lá: pastor, por favor, me explique isso aqui, porque olha, ganhei esse livro e está aqui escravo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: minha filha, você vai querer ser escrava de Satanás? Jesus já libertou, Jesus já disse que já não nos chama mais de servo, mas sim de amigo. Me dê esse livro aqui, deixa eu rasgar. Ela pegou e falou assim: não vou deixar o senhor rasgar não, vou levar, vou ler primeiro, só sei que nunca mais eu vi essa mulher. E foi-se embora com o livro. Aquilo ali se passou, acabou. Continuei na minha luta. No ano 2000, nessa época eu ainda não era nem pastor, eu apenas dirigia subcongregações, era obreiro, porque dentro das igrejas evangélicas tem uma certa hierarquia. Você começa como porteiro, de porteiro você vai para diácono, diácono você vai para presbítero, presbítero você pode se tornar ou missionário, ou pastor evangelista, ou então pastor titular. E eu já era diácono nessa época. Quando, devido às minhas pregações, eu gostava de fazer culto público, porque quando eu fazia culto público, eu colocava uma caixa de som, e se eu soubesse que tinha casa de católico por perto, eu descia a lenha em Nossa Senhora, falava que Maria não se passava de uma prostituta, falava que Nossa Senhora não se passava de uma deusa lá da Babilônia, deusa do Egito, deusa romana, falava que o Papa era besta fera, que na mitra do Papa estava escrito lá o 666, falava que a Igreja Católica Apostólica Romana era a grande Babilônia. Quando estava construindo a igreja lá de Santo Antônio, a matriz, muitas vezes passei lá na frente, ergui minha mão e falei: Senhor, derruba essas paredes, porque a Babilônia não pode ser erguida aqui. Engraçado que está lá bonitinha, erguida, e um dia a cruz da torre foi derrubada e o padre falou: vou colocar uma torre mais alta. Por quê? Porque quando a cruz caiu, o convento, os protestantes falaram: ó, agora a igreja vai cair. O padre foi e colocou a torre mais alta ainda. Inclusive, quando foi para descer os pedaços da cruz, eu ajudei a descer, porque eu já era católico. Ajudei a descer e falei: Padre Marcelo, o senhor vai conseguir colocar essa torre. Achei bonito quando a torre subiu, e hoje aquela torre de longe se vê. Então, minhas pregações eram dessa forma. Se eu passasse na frente do evento religioso, eu cuidava de chamar alguns obreirinhos lá: olha, gente, vamos lá, porque tem uma porção de idólatra ali, tem uma porção de apóstata. E ia para lá para poder combater. Gente, tudo isso que eu fiz, chegou o momento que eu vou te falar. Você já viu quando uma mula empaca? O camarada chega e dá-lhe uma chapuletada, ela murcha a orelha. Rapaz, aconteceu isso comigo. No dia 12 de outubro do ano 2000, eu fui consagrado pastor. Até hoje eu me lembro que naquele dia, ali, naquele púlpito, quando eu era consagrado por um grupo de vários pastores, numa igreja que está bem aqui na Hélio Prates, aqui ao lado da Sagrada Família, Assembleia de Deus de Itaguatinga, eu não tenho medo de falar o nome.
Não tenho medo, porque o caso é o seguinte: eu já apanhei na rua, mas só que eu apanhei pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para o engrandecimento de Nossa Senhora. Não tenho medo de falar. Foi aqui na Assembleia de Deus de Taguatinga hoje, desse deputado aí, Ronaldo Fonseca. Fui consagrado pela mão dele. Naquele dia peguei o microfone e falei: em nome de Jesus, eu vou lutar para que o Brasil se liberte do demônio do Aparecida. Saí dali da igreja, fui lá para Santo Antônio e logo me deram um campo. Eu assumi parte de um campo lá em Santo Antônio do Descoberto, ali na Queiroz. Ali na Queiroz eu preguei muito. Tem uns meninos ali, tem até uma que eu fiquei de olho nela, mas de olho no bom sentido, desde quando entrei no ônibus lá em Santo Antônio. E depois fui descobrir que ela morou vizinha de mim e ela vai se consagrar. E nas mãos de Nossa Senhora, tu vai ser uma grande missionária. Então, o que aconteceu? Ali pregando tudo, fui crescendo, me deram o campo, me tornei pastor titular. Salário bom, 8 salários, não precisava de trabalhar, vida tranquila, vida mansa. E eu falei: agora sim que eu prego com gosto. E para mim eu gostava mesmo era de bater nos católicos. Tinha um amigo meu lá de Santo Antônio, ministro da Eucaristia, lá no Parque 11. Sempre eu ia na casa dele. Aí quando... Oi? Vou falar aqui para vocês. Pastor, rapidamente. Pastor, ele é o seguinte: tem o pastor de congregação e subcongregação que não ganha nada, ganha auxílio gasolina e ganha um trocadinho de vez em quando. Mas o pastor titular é igual aqui a paróquia, não tem o sacerdote, as capelas? Então, nas Assembleias de Deus e a maioria das igrejas tem o campo, tem a igreja sede e tem as subcongregações. Eu era da igreja sede, eu pegava 8 salários mínimos, é o salário de um pastor da Assembleia de Deus de missão consagrado. Ficava com 20% do dízimo e todas as ofertas. Depois que eu pagava água, luz, telefone, despesa da igreja, todas as ofertas eram minhas. Pagava tudo ali e 20% do dízimo ficava comigo. Mandava o dízimo aqui para a sede e depois eles mandavam 40% de volta para que eu pudesse investir na igreja. Mas desses 40% aí sempre a gente tirava alguma coisinha para a gente. Não vou mentir, porque até eu fiz isso também. Então tudo bem, ali veio o ano 2001, ano 2002, e eu não sabia o que Deus tinha para mim naquele ano. Eu cheguei na minha esposa, nós já tínhamos um filho, hoje ele está com 15 anos, está se preparando para consagrar. Antônio José é o nome dele. 2 grandes santos da Igreja Católica, Santo Antônio e São José. E eu sempre pedi a Deus que me desse uma menina mulher, que me desse uma criança do sexo feminino para a gente ter um casal. Eu e minha esposa a gente evitava, usando anticoncepcional, qualquer coisa aí, preservativo, porque lá no protestantismo tudo é livre. Lá no protestantismo eu me lembro de quantos casamentos eu destruí, que a família chegava lá, uma crise entre o casal, chegava e me pedia uma orientação, falava: meu irmão, vamos orar para ver se seu casamento é de Deus. A gente orava, eu chegava e falava: olha meu irmão, Deus está me revelando que você não era para estar casado com essa. Aí ali acabava o casamento, pronto, divórcio, e se casavam de novo. E é assim, lá se funciona por profecia, revelação fugioca, revelação em 1 hora. Chegava lá, pedia oração, eu botava a mão na cabeça, orava, ó minha irmã, Deus está me revelando isso e pronto, acabou. É assim que funciona lá dentro. Passo para vocês, em nome de Jesus, sei que ninguém aqui vai pensar nisso, mas se pensar, lembre dessas palavras que eu estou falando, revelações satanistas. Porque Deus não revela para você destruir casamento. Deus não revela para você chegar num casal, numa família e falar que aquele casamento não era de Deus. Você tem que chegar ali e semear o quê? A união, semear a reconciliação, e não o adultério, a prostituição e a mentira. Então ali, eu sempre pedi a Deus essa menina mulher, e vinha revelações que falava que Deus ia dar. Quando foi em meados de agosto do ano de 2002, eu já com a vida bem estabilizada, porque desde 2000 consagrado pastor,
Fui consagrado em outubro. Em dezembro assumi um campo, passei a receber salário. Um ano aí você ganhando seus 8 salários mínimos, pegando aí 20% do dízimo aí de mais ou menos o que meu campo na época tinha por uns 600 membros, porque o campo lá é grande, a Assembleia de Deus lá é grande. Graças a Deus agora, depois que o Padre Marcelo foi para lá, diminuiu bastante, graças a Deus, glória a Deus. Porque Santo Antônio era bem protestante, que tem os meninos aqui que conhecem, sabe? Mas depois que Deus mandou o Padre Marcelo Vieira para lá, diminuiu bastante, graças a Deus. E vai diminuir mais ainda, porque lá agora está começando a ter um exército de escravos de Nossa Senhora. E aonde chega, o diabo sai da carreira. Então, já com a vida estabilizada, eu falei para minha esposa, agora vamos parar de evitar para que Deus dê essa criança para nós. No mês de agosto, paramos com o anticoncepcional, com tudo. Veio agosto, setembro, outubro, nada da gravidez. Falei para ela, olha, Deus ainda não quer. Voltemos a evitar. Começamos a evitar novamente. Mas, no dia 2 de dezembro do ano de 2002, numa segunda-feira pela manhã, a minha esposa amanheceu sentindo fortes dores no estômago, vomitando, não conseguia se levantar. Achei que fosse algum desarranjo intestinal, arrumei medicamento para ela, não melhorava. Passamos o dia ali em casa tentando de toda forma, não tinha como. Quando foi 4 horas da tarde, levei ela para o hospital de Santo Antônio. Ali chegou os médicos, pediram um exame de sangue e não disseram nada, só internou ela. Deixei uma irmã da igreja com ela e voltei para casa. No dia 3 de dezembro, pela manhã, fui lá no hospital visitá-la, nem o médico tinha ido até ela. Com muita luta, consegui uma ambulância, transportei ela para o Hospital Regional de Taguatinga. Ao chegar lá em Taguatinga, o médico do pronto-socorro deu uma olhada nela e falou, olha, vai para o centro cirúrgico agora, não sei o que é, mas só lá no centro cirúrgico. Fui acompanhando a maca até ali na triagem do centro cirúrgico, ela entrou, fiquei lá do lado de fora, ao lado do guarda. Uma médica que estava lá dentro mandou me chamar urgente e falou assim, olha, ajude essa auxiliar de enfermagem a trocar a roupa dela, porque ela tem que ir lá para a sala de cirurgia agora, ela já está inconsciente, é uma gravidez tubária. Eu não entendia, a médica foi me explicar rapidamente, enquanto a gente preparava ali minha esposa, e eu mesmo com aquela auxiliar de enfermagem, depois da minha esposa preparada, levamos ela até na porta do centro cirúrgico, porque você não pode entrar, lá dentro só fica o médico, que já está totalmente preparado. A médica me deu um papelzinho com o ramal do centro do cirúrgico e falou assim, daqui 20 minutos o senhor me liga. Com 20 minutos eu pedi o telefone ali do guarda, que fica ali na portariazinha, ele me cedeu, eu digitei o ramal e a médica atendeu e falou, olha, eu vi que você está com a Bíblia, se você acredita em Deus, comece a fazer suas orações, porque o homem não pode fazer mais nada. Uma forte hemorragia interna, ela agora vai para a sala de cirurgia, nós vamos começar a cirurgia, e ela já está entrando em coma. Fiquei desesperado, saí dali do hospital, primeiro orelhão que eu achei, liguei para a família dela e falei, olha, você se prepara que talvez vocês vão ver sua filha só no caixão. Me lembrei que na Comercial Norte tem uma igreja protestante, Jesus Caminho, Verdade e Vida, que gostava de divulgar uma milagrada. Ah, vou lá agora. No caminho ali, do hospital até a igreja, eu chorando toda a vida, porque não é fácil você ter um diagnóstico de um médico que você pode perder a sua esposa. Naquele caminho, parei, encostei numa parede, chorando, e veio uma mulher. Até hoje eu me lembro da vestimenta dela, um vestido normal, igual estou vendo vocês aqui, cabelo preto, longo, solto. E aquela mulher bateu no meu ombro, virei, olhei para ela, ela perguntou, por que você está chorando? Falei, olha, minha esposa está morrendo no hospital e eu não posso fazer nada. A mulher deu um sorriso, eu até estranhei, falei assim, ai meu Deus do céu, eu falo que minha esposa está morrendo, a mulher faz a rir. Mas com aquele sorriso ela foi e falou assim, olha, não se preocupe, a sua esposa vai ficar boa. Foi como se uma mão tivesse entrado dentro do meu coração e tivesse retirado toda aquela agonia. Baixei meus olhos, quando eu procurei a mulher já não estava mais perto de mim. Fui até uma loja na frente que tinha um vendedor, perguntei a ele, olha, tinha uma mulher conversando ali comigo, você sabe onde ela está? O vendedor falou assim, olha, eu não sei, eu não vi você conversando com ninguém. Eu saí dali, esqueci de ir para a igreja, fui para a casa de parentes meus, dormi. 5 horas da tarde voltei no hospital e tive a notícia de que durante a cirurgia ela tinha reagido ao coma
estava na sala de recuperação. Tanto que o médico falou assim: olha, só pode ter acontecido um milagre. Saí dali, não me lembrei da mulher, a mulher eu esqueci. Fui para Santo Antônio, chamei a igreja no culto à noite, fiz o culto e falei: olha, Deus ressuscitou minha esposa. Quando voltei no hospital no outro dia para visitar, aí veio o diagnóstico mais triste. Ela não poderia mais ter filhos e poderia ficar com sequelas de memória. Porque ela tinha ficado da segunda-feira, 8 da manhã, até a terça-feira, por volta de 2 horas da tarde, quando os médicos estancaram a hemorragia, com o sangue preso por dentro. Tinha comprometido trompa, tinha comprometido ovário, tinha comprometido útero. Praticamente não poderia. Uma tentativa de gravidez seria morte para ela e para a criança. Comecei a questionar a Deus. Senhor, eu prego, Senhor. Eu falo contra do catolicismo, falo contra a macumbaria, que para mim era a mesma coisa. Falo contra, e agora o Senhor tira minha filha, e minha esposa não pode mais ter filho. Aí começou a vir as profecias. Ah, pastor, o senhor está em pecado. Ah, pastor, o senhor está em adultério. Ah, pastor, não sei o quê. Por isso que Deus não permitiu que você tivesse a sua filha. Mas eu me calei. Aí levei minha esposa para casa. Veio o ano de 2003. Nós passamos o ano, eu já usando preservativo. Usava só um, passei a colocar um por cima do outro para não vazar nenhum, não estourar e não ter perigo de gravidez. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Lutar contra Deus você não consegue. E mais ainda quando você luta contra a Santa Mãe de Deus. Não tente não. Não tente em momento algum. Eu fico triste quando eu entro dentro de uma igreja, eu vejo católicos que não têm devoção nenhuma por Nossa Senhora. Eu fico triste quando eu estou rezando o terço, chega um católico, que eu não chamo de católico, eu chamo de protestante, disfarçado de católico, que olha para mim e fala assim: para que ficar perdendo tempo rezando o terço? Para que ficar perdendo tempo pedindo para Maria, se lá na Bíblia está que só Jesus é que pode intermediar entre nós e Deus? E se uma praga dessa diz que é católico, ainda vai comungar, ainda tem coragem de chegar diante do padre e receber a comunhão. Não é católico coisa nenhuma. É Satanás disfarçado de católico dentro da igreja católica. Como eu dei a esse papel na minha adolescência e no início da minha juventude. Tudo bem. Aquele ano de 2003 passou, eu esperando a cirurgia. Veio 2004, fui transferido para Alexânia. Aí sim. Aí eu vi a cobra fumar. Digo mesmo. Vou resumir aqui agora o testemunho, para mim poder falar um pouquinho do que aconteceu comigo e esse livro aqui, ó. Tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem. Ali em Alexânia, mudei para lá no dia 17 de fevereiro. Eu tinha uma casa chique, muito boa. Minha mudança foi num caminhão trucado, caminhãozão baú trucado. Cheguei em Alexânia para dirigir um campo. Alexânia é uma cidade que 75% da população é católica fiel praticante, que na quaresma sai de manhã, 5 horas da manhã, para a procissão da penitência. Pode estar o frio que for, e lá é frio. Cheguei lá, falei: opa, aqui é que eu gostei, vou dar uma surra nesses católicos. E logo eu comecei a pregar, comecei a evangelizar, fui conhecer a cidade. Aí quando foi uma certa noite, ao descansar, fui dormir. É tão bom quando a gente dorme e sonha, né? Aí no sonho uma mulher fala para mim: olha, a filha que você tanto tem pedido a Deus, você vai ter, sua esposa está grávida. Acordei no outro dia, contei para minha esposa e fiz foi rir. Falei: como que pode estar grávida se eu estou usando preservativo? Você usa anticoncepcional? Não tem condições. 15 dias depois minha esposa cai de cama, pressão baixa, não levantava, tonta. Aí logo os irmãos chegavam para mim: pastor, a tua obra aqui é tão grande que o diabo já se levantou, ó, jogou tua esposa na cama. Então vamos para o joelho para oração. Era joelho
Era oração, era jejum, era tudo, era subir monte, era buscar a Deus e nada da mulher melhorar, nada. Quando foi um dia lá dentro de casa, eu preparando a palavra para me pregar à noite, aí me veio, folheando a Bíblia, me veio lá em Mateus, quando os discípulos chegam até Jesus e fala que tentaram expulsar os demônios e não conseguiram, e Jesus fala, a caça de demônio que se expulsa com jejum e oração. Eu falei, então minha esposa não está com demônio não, vou levar ela para o hospital. Levei, quando cheguei lá no hospital, o médico pegou e falou assim, olha, sua esposa pode ser gravidez. Falei, doutor, não tem como, usa o preservativo, ela usa anticoncepcional, e já teci o rosário lá para o doutor, não teria como. Mas só que ele pediu todos os exames para ver por onde começaria o tratamento, e no meio ele colocou o teste de gravidez. Eu falei, pode fazer, mas não vai dar gravidez. Levei ela lá no laboratório no outro dia, colheu o material, uma semana depois fui pegar o envelope com o exame. No caminho para casa, abri o envelope, quando eu olhei o teste de gravidez positivo, na mesma hora veio no meu rosto, veio na minha mente, quer dizer, o rosto daquela mulher que falou comigo em Taguatinga e da mulher do sonho. Eu pensei, não é possível, a Maria dos Católicos não pode aparecer porque ela está morta, aguardando o julgamento. Já fiquei agoniado e nervoso. Quando cheguei lá dentro de casa, tinha uma pastora lá, que era a primeira que falava que era bruxaria que tinha na minha esposa. Cheguei, a pastora olhou para mim e falou, você está nervoso, pastor? Eu falei, olha, minha esposa está grávida, o teste deu positivo. Ela se levantou, olhou para mim assim e falou, olha, esta criança vai ser uma maldição na vida de vocês. E saiu, fiquei paralisado no meio da sala. Nessa hora, quando eu olhei para a porta do quarto, minha esposa se levantou da cama, chegou até mim e falou, Alberto, escutei muito bem o que esta mulher disse. Olha, a partir de hoje eu saio desta igreja. Porque ela colocou a mão no ventre e falou, olha, a vida que eu carrego no meu ventre foi Deus quem deu. Deus dá a vida e não dá a maldição. Quem dá a maldição é o diabo, e o diabo não dá a vida. E ela saiu da igreja. Pronto, pirei de vez. Falei, agora além dessa Maria dos Católicos, agora minha mulher desviada, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Pastor com mulher desviada, que vergonha. Fiquei mais furioso ainda e dobrei meu joelho na oração. E logo veio o diagnóstico que minha esposa poderia perder a criança. Os médicos, ao ver o laudo da cirurgia dela, ver tudo, já queriam que eu assinasse para que ela fizesse um aborto, porque nessa situação a lei e a justiça permite, infelizmente, o aborto. Mas eu sempre falava, não vai fazer, não vai. E eu peguei e comecei a ficar mais furioso ainda, porque aquela mulher não saía da minha mente. Pedi a Deus, Senhor, tira esse Satanás da minha mente, mas não tirava. Era essas mesmas palavras que eu usava na minha oração. Isso foi em meados de março, veio abril, maio, 2 vezes por semana eu tinha que trazer ela para o HRT, ela tinha que tomar medicamento para tentar segurar a criança, porque era tendo dor, era tendo contração. Aí veio mês de junho. Em Alexânia, próximo ali, tem o povoado por nome Olhos d'Água, que o padroeiro é Santo Antônio de Pádua, e tem a festa. E eu tive uma ideia, vou evangelizar lá naquela festa. Primeiro eu comprei uma briga muito bonita com o padre da cidade. O padre veio mesmo virado na fera para cima de mim. Por quê? Porque eu falei que eu ia pegar um trio elétrico nos 3 últimos dias da festa, que nesse ano caía no sábado e no domingo, tinha sexta-feira, eu ia para lá também, para poder fazer culto público, ali ao lado da festa. Peguei e falei para aquele padre, olha, só vou respeitar a missa, porque a Constituição dá o direito a vocês, que senão eu posso ser preso, mas depois da missa eu vou pôr meu trio elétrico lá e vou fazer os cultos. Contratei caminhão trio elétrico, fui atrás de pregadores, fui atrás de cantores evangélicos, peguei a igreja, dobrei na vigília e falei, olha, vocês se preparem que hoje nós vamos enfrentar o exército de Satanás. Contratei o ônibus, tudo, e no dia 10 de junho, o último culto que eu tive com a igreja, eu cheguei, falei, olha, vão para casa, porque amanhã começa a nossa batalha. A igreja lá é numa esquina, a igreja ficava numa parte do lote, minha casa no fundo. As janelas eram de vidro do normal assim, não tinha veneziana, então a iluminação pública entrava um pouco para dentro do quarto.
Minha esposa já não tinha mais ido para a igreja. E eu tinha feito um propósito com Deus, que eu queria minha esposa de volta na igreja, minha filha livre da maldição e minha filha viva. Ainda nem sabia se era mulher, porque não tinha feito ecografia, mas eu acreditava que era. E para isso é que eu estava fazendo esse trabalho, ia lá para frente lá da festa de Santo Antônio para proferir heresias contra a igreja católica. Mas naquela noite, depois de terminado o culto, fechei a igreja. Quando entrei no meu quarto para dobrar os joelhos, para mim poder fazer minha oração da noite, o quarto se encheu de luz. Na hora eu pensei em falar, está repreendido em nome de Jesus, porque eu achava que era alguma obra maligna, minha língua enrolou, não saiu nada. Pensei comigo, vou levantar e vou sair na carreira daqui de dentro, porque eu não sei o que é isso. Quando tentei levantar, minhas pernas já não existiam mais. Eu estava caído no chão, no meio daquela luz. No meio daquela luz ali, aquela mulher que falou comigo em Taguatinga, aquela mulher que falou comigo no sonho, estava ali na minha frente. E ela vem e me pergunta: por que você tira as ovelhas do rebanho do meu filho? O coração de Jesus está transpassado de dor pelas suas atitudes. E ela completa: olha, a filha que você tanto tem pedido, eu tenho intercedido junto ao meu filho. Ela vai nascer com saúde. Eu não tinha força nenhuma, só as lágrimas que desciam dos meus olhos. Vou falar para vocês, naquela hora passou dentro de mim, como se fosse um filme, todas as minhas atitudes quando eu estava lá na igreja católica, as minhas atitudes de duvidar, as minhas atitudes de não acreditar, as minhas atitudes de olhar para a Eucaristia e dizer: Jesus não está presente ali. Passou dentro de mim naquele momento como um filme. As minhas atitudes quando eu proferi heresias, quando eu falei contra a Santa Mãe de Jesus, quando eu cheguei até ali para dizer que era apenas uma imagem, que Maria estava morta, mas estava ali na minha frente. E olha, digo para vocês, quem brilha em Nossa Senhora não é ela, não, é Jesus Cristo. O amor que vem por Nossa Senhora é Jesus Cristo, porque ela é o sacrário vivo, porque foi ela quem gerou Jesus Cristo. Como que ela poderia ser desprezada? Como que o corpo dela poderia passar pela morte, a carne se perder na terra, sendo que a carne de Maria é a carne de Jesus Cristo? Porque não tem como uma mulher gerar um filho com o DNA de outra mulher. Vai gerar um filho com o seu código genético e do seu esposo. E ali Maria gerou Jesus Cristo, carne e sangue dela, mas a divindade. E quantas vezes eu neguei isso na minha vida? Eu não tinha força nenhuma, até que aquela luz foi se dissipando. Quando eu achei força nas pernas, sim, eu levantei, saí na carreira, entrei lá dentro da igreja, dobrei meu joelho lá no púlpito e falei: Senhor, a partir de hoje eu não fico mais aqui, porque eu sei que essa não é a igreja que o Senhor deixou, porque eu sei que essa não é a igreja que foi edificada em Pedro. O resto da noite eu não dormi mais. Eu ia para dentro do quarto, o quarto era pequeno, eu ia para a sala, era pequeno, eu ia para a cozinha, era pequeno. Eu acho que se eu entrasse no banheiro eu ia me sentir num lugar mais pequeno ainda. Fui para o lado de fora, minha vontade era de gritar para o mundo. Entrei dentro da igreja para ver se eu ficava sentado no banco, não ficava. Eu vi o sol nascer. Quando o sol nasceu, eu peguei o telefone e liguei para o meu pastor aqui, presidente. Pedi a ele que fosse lá em Alexandria, ele foi. Quando ele chegou lá, já tinha chamado o corpo de obreiro da cidade, lá, os que era da minha congregação. Estava com as chaves da igreja.
E ele, como é, pastor, tá pronto para ir lá para a festa? Falei, tô sim, tô pronto agora para sair dessa igreja. Coloquei a chave em cima da mesa. Eu já havia comentado com alguns pastores que eu estava com essa mulher na cabeça, e eles falavam que era o diabo. Aí eu olhei, aí os pastores falaram assim, você vai dar razão ao diabo? Eu falei, não, estou dando razão a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Estou dando razão a Jesus, presente na Eucaristia. Aqueles pastor ficou furioso, e eu falei, olha, a partir de hoje estou saindo. Já tinha ligado para o caminhão do trio elétrico, falei para o motorista, olha, não precisa nem você devolver o dinheiro não, vai tirar um final de semana de descanso, bota seu caminhãozinho na revisão, vai dormir, o dinheiro é seu. Liguei para pregador, desmarquei tudo, e aqueles pastores olhou para mim e falou assim, olha, então nós colocamos aqui na tua frente a bênção e a maldição. A bênção você fica, a maldição você vai. Falei, olha, a maldição eu fico, a bênção eu vou, porque agora eu vou para a Igreja Católica Apostólica Romana. Aonde um dia meus pais me levaram, eu fui batizado, apesar de hoje eles serem protestantes. Aonde eu fiz a primeira Eucaristia, aonde eu fiz a crisma. Eu não era católico, agora eu vou ser católico. Olhei para eles e falei isso. Aí ele falou, então você sai da casa agora. Eu falei, me dá só o prazo de eu arrumar um aluguel. Peguei, quando eles saíram, minha esposa acordou. Falei para ela, a partir de hoje estamos saindo da igreja. Ela nem me perguntou o que era. E eu evitava passar muita coisa para ela por causa da gravidez. Cheguei ali, saí, fui procurar um aluguel. Aí quando fui no banco passar o cartão, no tempo que eu saí para procurar o aluguel e tudo, conta de pastor na igreja evangélica não é uma conta sua não, ela é conjunta. A igreja administra a sua conta. Eu tinha ali um dinheirinho até bom. Falei, eu alugo uma casa, caço um serviço, o dinheiro que tenho dá para me pagar alguns meses de aluguel. Quando eu passei lá, eles só deixaram R$50 lá para mim. Saí dali, peguei minha esposa e falei, olha, estamos no olho da rua. Aí, por sorte, eu tirei ela logo de casa, levei ela para casa de uma amiga da gente lá, que eu tentava trazer para a igreja evangélica, ainda era católica ainda, mesmo uma católica torta, mas ainda era católica. Aí levei minha esposa para lá e fui atrás de conseguir o quê? Aquela igreja que eu tanto combati, aquela igreja que eu tanto falei mal, eu fui bater na porta para pedir uma ajuda, porque eu estava na rua. Um senhor de idade, Vicentino, falou, não, eu arrumo um local para você colocar suas coisas e a gente vai ver uma casa para você. Quando voltei lá para pegar minhas coisas, para arrumar, né, porque eu pensei que eu teria pelo menos uma semana, tiraram para fora as minhas roupas, do meu filho, da minha esposa, um colchão, uma geladeira e um fogão velho que ficava lá numa outra sala, porque até meu fogão novo não deixaram. E falaram, só isso você leva e aqui dentro você não entra mais. Peguei aquilo ali, coloquei numa carroça, levei lá para uma salinha dos Vicentinos, olhei para minha esposa e falei, olha, não sei o que fazer. Aí ela, o que foi que aconteceu? Eu falei, olha, eu saí da igreja e eles não deixaram nem nós tirar nossa mudança. Ela só falou, eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei para ela, só tem um lugar que nós podemos apelar, a igreja católica. Ela, tá bom, você vai apelar, mas eu não vou ser católica não. Aí eu, pronto. Meu Deus do céu, e agora? Ela não quer nem igreja evangélica e agora eu já sei. Da verdade, eu nem falei para ela, eu já nem quis falar que Nossa Senhora apareceu, fiquei calado. À noite fui lá na igreja novamente, tinha um grupo de oração da renovação, falei com a coordenadora. No outro dia ela conseguiu as passagens. Vim direto aqui para o PSUL, porque ali no setor PSUL tem um padre que lutou muito comigo para me tirar do protestantismo e eu falava mal desse padre demais. Falava era para ele mesmo, padre, só tem aqui casar, arrumar mulher, porque a gente tinha uma certa amizade. Padre José Belo de Moraes Filho. Se alguém chegar lá e perguntar pelo Alberto, ele vai saber. Cheguei lá, falei com ele, padre, hoje eu vim aqui que eu quero me confessar agora, porque deixei de ser protestante e sou católico. E falei para ele de Nossa Senhora. Ele me levou lá dentro, depois que me deu uma boa peia, né? Porque aquele padre ali, ele é uma bênção. Depois que ele me pegou ali, e bateu de um lado, e agora vamos bater do outro para você não ficar torto. Aí ele foi e me atendeu em confissão. Digo para vocês, sai dali voando. Peguei minha esposa, fomos para Santo Antônio, fui pedir ajuda à minha família.
Minha família conseguiu um barraquinho para mim lá em Santo Antônio, de 3 cômodos e um banheiro bem pequenininho. O barraco não tinha piso, o barraco não tinha instalação elétrica, tivemos que improvisar, num cantinho lá. É aquela casa, Pablo, que hoje você foi lá. Era um barraquinho simples. Entrei ali dentro, busquei minhas coisas que eu tinha levado num caminhão para Alexandria, voltou numa caminhonete, coloquei ali dentro. Por sorte os vicentinos lá ainda conseguiram uma cama, um guarda-roupa, tudo usado. Mas, meus irmãos, eu só sabia era chorar. Eu ia para a igreja, ia lá para a matriz, entrava e ali eu sentava no banco e disparava a chorar. Aquela mesma igreja que muitas vezes eu fui lá na frente para tirar as pessoas de lá de dentro. Eu estava ali de novo. Eu estava falando para vocês de um ministro da Eucaristia, amigo meu, não terminei de falar, vou terminar agora. Eu ia na casa dele sempre para evangelizar ele, dizer que ele ia se tornar um ministro da palavra, e ele tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças desse tamanho assim. Aí eu peguei aquela imagem dele, quebrei lá na sala e falei: olha, cadê seu Deus? Fez alguma coisa comigo? Não fez. E ele só ficou sorrindo, ficou calado. No final do testemunho eu vou te contar o que esse ministro fez comigo. Então, ali eu só sabia chorar. Desempregado, minha esposa dentro de casa, gravidez de alto risco, apesar que eu ainda não tinha notado, que depois daquele dia que Nossa Senhora veio até mim, ela não sentiu mais nada. O milagre, quando vem pela intercessão de Maria, o milagre vem completo. O milagre não precisa de você passar o cartão na maquininha da Cielo, lá da Igreja Universal do Queijo do Reino, não. Não precisa de você ir lá atrás do milagre da prosperidade e o pastor falar para você: pega o teu salário e coloca aqui, que Deus vai te dar em dobro, não. Jesus opera o milagre, é por amor. E principalmente quando Nossa Senhora vai até ele e diz: olha, eles não têm mais vinho. Olha, o meu filho está intercedendo, pedindo que eu interceda a ti por isso. E mesmo sem eu interceder, gente, ela deu um milagre completo. Não precisa de você correr atrás de boteco de esquina, com cada nome esquisito. Eu achei foi igreja com o nome Puleiro dos Anjos. Achei foi igreja com o nome Cuspe de Cristo. Sabe o que é isso aí? Isso aí é Satanás fazendo zombaria do nome de Jesus Cristo. Agora por quê? Porque falta a oração nossa, falta nós dobrarmos o joelho, falta nós fazermos oração. Para quê? Para que venha mais sacerdotes, para que tenha vocações. Será que estamos rezando o suficiente? Porque quando procuramos o padre não tem tempo, saímos de lá com raiva, mas ele não tem tempo por quê? Porque ele é só um. Porque se tivesse mais padres, teria tempo. O padre ele quer atender sim, mas ele não dá conta, porque tem paróquia que até 100 mil habitantes por um sacerdote. Aí os protestantes vão lá e se abrem. Os protestantes vão lá e começam a colocar boteco em tudo quanto é canto. Que aquilo ali não é igreja, seita, é boteco. Que comercializa a fé, que brinca com a fé do ser humano, que brinca com a fé do cristão. Ali em Santo Antônio eu passei por sufoco, mas Deus levantou uma pessoa lá, que hoje é o padrinho da minha filha, que me ajudou, Miro Barbosa, tio Miro. Ele que me levou até um sacerdote, que me deu acompanhamento. No dia 16 de novembro de 2004, a minha filha nasceu com saúde. O parto era para ser cesariana, foi parto normal. E graças a Deus, hoje eu posso dizer, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu sou católico apostólico romano. Para encerrar o testemunho, para encerrar esse momento, eu fui parar num lugar distante daqui, não sei quantos quilômetros. Quando eu era pastor, eu pregava, eu viajava de avião, viajava de ônibus de primeira classe, ônibus executivo. Ganhei uma passagem para ir para Jauru, no Mato Grosso, no cenáculo.
Meu nome na lista constava na cadeira da frente do ônibus, aqueles ônibus panorâmicos. Eu, opa, vou apreciando a estrada. Mas aí o coordenador chegou e falou: não, sua cadeira é lá no canto do banheiro. Fui lá pro fundo. Nossa Senhora faz é assim. Pega você, tira você do lado do trono e põe você aqui. Ó. Não, você vai começar daqui. Fui lá pro fundo. Ao lado do freezer lá do ônibus, cheio de água mineral, o banheiro aqui do lado. No caminho todo mundo me pedia água mineral. Ó, tem gente aqui que foi comigo. Olha aqui, ó. Tem dois aqui que tá de prova, o Fred e a menina aqui. Todo mundo me pedia água mineral. O coordenador da viagem falava: põe um CDzinho aí para nós ouvir música, põe um DVD. A minha viagem foi toda assim. E eu pensei comigo: meu Deus do céu, aonde é que eu estou? Eu virei o quê? Virei comissário de ônibus? Mas tá bom. Quando eu cheguei ali naquela cidade, eu fui ter experiência com Nossa Senhora que nunca tive. Cheguei lá, vi uns irmãozinhos lá com as correntes aqui. Aí eu olhei para aqui e falei: meu Deus do céu, agora pronto, agora eu terminei de ver. O pessoal anda acorrentado. E aqui eu fiquei curioso, eu fui no irmão e perguntei: vem cá, por que dessas correntes? Ah, nós somos escravos de Maria. Eu falei: mas vocês são freio? Escravo? É porque nós somos da fraternidade Arca de Maria. Eu, Arca de Maria? Pronto. Mas aquilo ali eu fiquei curioso, comecei a andar atrás daqueles freios. Falei: vocês vão ter que me explicar isso aí tudo. Comecei a andar atrás deles, fui aqui, fui ali, fui ali. Aí um deles foi e me deu o Tratado da Verdadeira Devoção. Aí quando eu vi o livro eu me lembrei: aquele livro que eu queria rasgar que aquela mulher não deixou. Vou ver o que tem nesse livro. Na viagem de volta li metade do livro. Cheguei em casa, não contente, voltei no início, comecei a ler pormenorizadamente e sofrendo perseguição. Levei surra na rua lá em Santo Antônio do Descoberto de protestante. Protestante quebrava vidro da minha casa. Uma pena que não dá para mim contar tudo porque já está na hora do almoço. Olha, posso falar então? Amém. Pastor ia na porta da minha casa me ameaçar. Amém. Pastor ia na porta da minha casa me ameaçar. Pastor falava que ia me pegar na rua e me bater. E eu sempre falava: mas vocês não vão ter coragem. Quando foi um dia, chegando do serviço, fui entocaiado lá no centro da cidade. Só sei que foi parar pastor comigo, com alguns amigos meus que me defenderam. Fomos tudo para a delegacia. E chegou lá, o delegado perguntou o que era. Aí eu fui falar que apanhei porque voltei para a igreja católica. O delegado deu um sermão em todo mundo e mandou embora. Mas continuavam. Até que quando foi, no ano de 2000, a coisa pegou. No meu celular eu recebi a ameaça de morte. Não sabia quem era. Aí quando foi uma certa noite, jogaram uma pedra no vidro do quarto do meu menino, que quase atingiu o meu menino. Eu peguei e falei: não, agora a coisa complicou, tenho que sair daqui. Tenho que sair, tenho que ir embora. Me lembrei de um padre, Padre Rodrigo Maria, que eu já conhecia. Já tinha conversado com ele. Padre, pelo amor de Deus, me ajuda, porque está acontecendo isso aqui comigo. Tem como me receber aí na arca? Ele: pode vir agora, meu filho. Peguei minha mulher, peguei meus filhos, peguei as roupinhas, fui parar lá dentro da fraternidade Arca de Maria. Quando cheguei lá, todo tranquilo, o padre colocou nós já para dormir lá na casa dos acolhidos. E eu: meu Deus do céu, é a casa feminina. No outro dia ele chegou e falou assim para mim: olha, você vai trabalhar ali na casa masculina. Quando cheguei lá, um monte de morador de rua. Eu: pronto, e agora? Fui e fiquei ali. Aí ele, minha esposa, que não queria saber de igreja, não queria saber de nada, logo começou a rezar o terço, logo começou a adorar o Santíssimo. E eu: gente, o que está acontecendo? Eu não sabia. Mas sempre que ela tinha uma chance, ela ia e conversava com o Padre Rodrigo. A importância do sacerdote consagrado à Santíssima Virgem Maria. É um sacerdote que com poucas palavras ele consegue com que a pessoa dê a oportunidade do Espírito Santo inundar o seu coração. Dá a oportunidade da pessoa abrir o seu coração e Jesus habitar ali dentro. Sair tudo quanto é forma de heresia, sair tudo que não presta, lavar o seu coração. E começamos aquela trajetória. E eu já tinha lido o tratado as 3 vezes, porque vou falar para vocês, esse livro aqui, eu não sei o que tem aqui dentro ainda não, e quero descobrir.
Quero descobrir porque eu ainda não estudei totalmente esse tratado profundamente. E digo para vocês, consagrados, digo para vocês que vão se consagrar, vocês nunca vão conseguir descobrir tudo o que o tratado tem. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que foi Nossa Senhora que ditou para São Luís Maria Grignion de Montfort esse livro. O amor que tem dentro deste livro, o que está escrito aqui, é para fazer santos, como já fez vários santos, e como continua a fazer, e continuará a fazer. Satanás tem tanto ódio desse livro, Satanás tem tanto ódio de quem é escravo, que até eu já senti na pele. Ali dentro da Fraternidade Arca de Maria, no dia 16 de julho de 2008, eu fui consagrado. Minha esposa foi consagrada. Quando eu vi, hoje eu estou com a correntinha simples, porque o meu serviço não permite usar a corrente normal, mas você tem que usar a corrente normal, e seria bom que colocasse arame de espinho em volta da cintura, ao invés da corrente de cintura, para se mortificar, porque hoje ninguém quer fazer mais nada pelo próximo. Quantas almas estão perecendo? Quantas vezes ligamos a nossa televisão ou mesmo no jornal e vemos crianças que são abandonadas, fetos que são encontrados no lixo? Por que disso tudo? Porque a espiritualidade está no nível quase zero. Porque hoje, quando vamos buscar a Deus, é quando tem alguém doente na família, é quando tem alguém desempregado. Olha, desde o dia 10 de junho de 2004, o dia 1º de fevereiro de 2011, eu não soube o que foi o serviço fechado. Mas Nossa Senhora não deixou faltar, nem para mim, nem para minha esposa, nem para os meus filhos, o pão de cada dia. O lar dava o suficiente, porque se desse mais, tenho certeza que eu sairia do caminho. Mas quando Deus vem e te aperta um pouquinho, porque Deus prova, ai meu Deus, eu não estou suportando, ai meu Deus, pelo amor de Deus, o desemprego chegou na minha casa, a doença, não sabe agradecer. Lá dentro da Fraternidade Arca de Maria eu aprendi a louvar a Deus pelos momentos que não tinha nada, porque até eu ir para lá, até eu me consagrar, no fundo eu ainda não estava conformado com a vida que eu vivia. Muitas vezes eu falava, mãezinha, a senhora me trouxe para mim ficar desempregado, lá eu tinha salário bom, tinha tudo, tinha casa boa, minha casa está aqui, móveis usados, tinha vezes que eu tinha que estar consertando o sofá, eu ia deitar mais minha esposa, a cama esborrachava, eu tinha que estar colocando tijolo para sustentar, e começava a questionar, mas aí Nossa Senhora falou, olha meu filho, eu vou te mostrar, não precisou ela falar comigo assim pessoalmente, mas não, foi só aquela vez que ela falou comigo. Com a perseguição tive que ir para lá dentro, fui cuidar de morador de rua, fui cuidar de idosos cheios de feridas, fui sair de manhã, de madrugada para pedir, para fazer arrecadação, saí às 11 horas da noite numa Kombi velha e numa ambulância para ir aos moradores de rua, sentar lá com eles lá, sentar ali no chão, ao lado do morador de rua, cantar, louvar, e até mesmo dormir com alguns, porque isso é a Fraternidade Arca de Maria. Para quê? Para olhar no meu próximo, Jesus Cristo, para ver o que Ele estava me guardando. Fiquei só um ano lá, saí, mas eu trago dentro de mim todo esse carisma. Hoje eu trago dentro de mim uma vida diferente. Eu digo para vocês, hoje eu não sei dormir sem antes rezar o meu terço. Hoje eu não sei levantar e sair para o serviço sem antes pegar a liturgia das horas e rezar laudes.
Eu não sei chegar na minha casa e não dobrar meus joelhos e rezar as completas. Eu não sei mais dormir sem estar segurando o meu crucifixo. Hoje, eu não dou conta mais de chegar dentro de uma igreja e não ir até diante de Nossa Senhora e de agradecer a essa mãe querida por ter me tirado de lá daquele mundo, daquele antro de heresia, de ter me trazido para sentir o amor de Jesus Cristo, para sentir que Jesus derramou o seu sangue lá na cruz por mim, pelos meus pecados, pela minha ignorância. Daí, quando eu voltei para a Igreja Católica, eu comecei a devorar tudo quanto foi livro sobre a doutrina da Igreja Católica, documentos da Igreja, e eu fui descobrindo a riqueza que essa igreja tem. E essa riqueza muitas vezes fica abandonada nas livrarias. Essa riqueza muitas vezes fica jogada. Por quê? Essa igreja é rica. Essa igreja é rica em doutrina. Essa igreja é rica em documentos. Vocês não precisam procurar igrejas fora, não precisam buscar rebanhos fora, porque tudo o que precisamos já temos aqui. E até hoje eu reflito nas minhas atitudes. Até hoje eu olho para dentro de mim. Graças a Deus, hoje eu vejo minha esposa, vejo minha filha que está com 7 anos, andar com o vestido longo, a saia longa, mesmo algumas pessoas fazendo gozação, colocar o véu na hora da Sagrada Comunhão. Minha esposa hoje toma a Sagrada Comunhão de joelho e na boca, que é a maneira correta. Hoje eu agradeço a Deus por estar vivendo desta forma. Comecei a trabalhar agora em fevereiro de 2011, de carteira assinada, sou porteiro de um edifício. Quando cheguei lá, rezando o meu terço, a síndica mandou eu parar de rezar o terço. Tudo bem, parei com o terço, mas hoje eu pego um papelzinho, coloco lá e coloco um monte de palitinho. Cada Pai Nosso, uma Ave Maria, vou riscando aqui, continuo rezando o meu terço. Mas eu não paro de rezar o meu terço.